Começa agora. LMFAO. Britney Spears. Gym Class Heroes. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica. Olá, tá começando o nosso programa aqui nessa sexta-feira pra você, finalzinho de semana, né? Nosso programa já agitado. Hoje a gente vai falar sobre cinema e profissionais de audiovisual. E a gente convidou a André Luiz, ele que é diretor, roteirista, ator, olha só, gente. E a gente vai falar também com o Thiago Braga, ele que é editor e roteirista. Nosso programa tá bem recheado hoje. E vamos falar sobre sombras energéticas no quadro Nas Ondas da Terapia, com a terapeuta Adri Pereira. E no quadro Sintonia Cerebral, o Dr. Leonardo Lourenço vai falar sobre propósito de vida. Mas claro, agora vamos começar com música para esquentar o nosso programa aqui na Rádio Exclusiva FM. Música para animar o nosso programa, né? E já começar bem sexta-feira, final de semana. Nosso programa hoje vai falar sobre cinema e profissionais da área de audiovisual. E convidamos aí o diretor, olha, tem que falar tudo, né? Diretor, ator, ele vai contar tudo daqui a pouquinho. A André Luiz, que já está aqui com a gente. Tudo bem, André? Tudo bem, Mabel? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. Não, obrigado pela oportunidade. É sempre bom a gente poder falar sobre cinema. E sim, sou ator de formação, diretor por experiência e produtor por necessidade. Olha então, isso, né? E estou começando a escrever um roteiro também. Ó, tá vendo? E aí a gente também convidou Thiago Braga, da Beluna Filmes. Tudo bem, Thiago? Tudo bom, Mabel? Obrigado pelo convite. E aí, vamos falar um pouco. roteirista, editor. Bom, daqui a pouco também o Thiago vai falar, né? Mas eu já quero falar rapidamente, primeiro para apresentar o André, né? Ele é diretor, produtor, fez participações na novela Chiquitita, SBT, Escrava Mãe na Record, Felizes para Sempre na Globo. A gente está falando um resumo, tá, gente? Porque não dá para falar o currículo inteiro do André, né? Primeiro curta em 2015, Júlia, passou por 15 festivais nacionais e internacionais. 2019, primeiro longa, Máscaras. E lançamento no semestre de 2021. E, claro, vamos falar sobre o trabalho recente, que, aliás, é uma inovação aí no cinema, que é Tração, né? André, a gente vai falar sobre tudo isso. Pois é. Vamos começar do começo, então, né? Não, mas antes de tudo, André, eu queria saber como é que começou esse lance com o cinema, essa paixão. Eu sei que vem lá na infância, né? Conta aí pra gente. Então, até hoje, né? Eu falo que eu não sou um cinéfilo, porque o cinéfilo ele sabe todos os detalhes, ficha técnica do filme. Eu sempre fui um apaixonado por cinema, né? Desde muito pequeno. Desde quando lançou o VHS, eu era o cara que, o menino, né, que ia para a escola com a mochila, com as fitas, com os filmes que tinha assistido na noite anterior. Na volta já alugava mais uns cinco filmes e o ciclo repetia diariamente. Então sempre fui muito apaixonado por cinema. Aos 12 anos de idade, ganhei minha primeira câmera, VHS, do meu pai. Que legal. Gravava uns curtas com meus irmãos. E depois a vida tomou outro rumo, né, natural, mas a paixão estava lá. Né, tava lá. E aí fui me formar já tardiamente, acho que em 99, como ator no Macunaíma, e fui fazendo workshops, tentando o trabalho de ator. Mas minha paixão sempre foi cinema, né? Fiz teatro também, mas sempre fui apaixonado por cinema. E em 2015, né, depois de participar de Chiquititas e participações pequenas, né, eu sentia a necessidade de realmente ter domínio sobre a história, né, e poder contar as coisas, né, me expressar artisticamente mais completamente, não simplesmente, não menosprezando, não minorizando, mas não simplesmente viver uma vida que outra pessoa criou, né, e criar as minhas próprias narrativas. Então, comecei com alguns argumentos, né? Tenho trabalhado com James Salinas, que é um roteirista também. Sim. E gravei em 2015 meu primeiro curta, o Júlia, que é um thriller psicológico. A gente passou em 15 festivais internacionais e nacionais, passou no MIS de São Paulo, a gente ganhou um prêmio no Cabo Frio de melhor curta-metragem e fui produzindo, né? Fui produzindo de forma independente. O cinema nacional é um pouco complicado, né? Ele já, por natureza, ele enfrenta... Eu falo que é muito complicado, principalmente aqui no Brasil, né? Exato, por isso que eu disse produtor por necessidade, porque o que acontece? E tem um lado positivo isso também, porque você, sendo forçado a achar alternativas, você acaba trabalhando no seu lado criativo, né? Então, você tem que achar formas de produzir se você não consegue fazer a coisa acontecer por vias seja de apoio público, de editais, de fundos setoriais. E o cinema nacional ele tem essa vantagem, desde sempre. Nosso cinema tem o quê? 120, 122 anos, né, de cinema brasileiro.
E ele sempre teve as crises e essa resistência, junto com a resiliência, sempre embutida, né, na sua essência, né? Então, acho que, inclusive, a gente teve vários pontos críticos de crise no cinema nacional, seja com o governo Collor, que acabou com todos os órgãos de incentivo ao cinema, mas acho que talvez uma das piores fases, né? A gente teve cinema novo, teve luta contra a ditadura, enfim. Ele tem esse lado, não diria nem marginal, mas de se reinventar o tempo todo. Então, e eu, como artista, também achei esse viés, né, de tentar produzir de alguma forma e sobreviver com os meus projetos. Com os projetos. Então, foram alguns curtas, eu acho que eu produzi 5 curtas, né? Coincidentemente, não atuei na maioria deles, porque sou apaixonado pelo trabalho de ator, né, sendo diretor ainda assim. Inclusive, no Máscaras, eu tenho uma participação muito pequena. Eu ia te perguntar isso, porque é bem complicado conciliar, né? Eu dei uma de Hitchcock ali, apareci rapidinho com umas 2 falas. Já no Amor, Confuso Amor, o segundo longa-metragem, minha participação um pouco maior. E no Tração, agora, maior ainda. Mas no Tração ele tem uma particularidade melhor, que a gente, o porquê de eu estar participando com um personagem maior, que a gente pode até falar depois. Mas assim, a trajetória foi mais ou menos essa, tentando... Bacana. Não, e é legal porque assim, você fica sendo um profissional completo, eu sempre falo isso, né? Que você é ator e de repente você vai fazer, e aí tem um leque de opções, né? Exatamente. E aí é bom quando o profissional é completo. Eu admiro muito isso, porque aí você... Diretor, roteirista, editor, e aí no nosso meio realmente tem que ser um profissional completo hoje em dia, né? Não tem como não ser. E aí eu quero falar agora do Thiago, né? Que, aliás, a Beluna Filmes é a sua produtora, né, Thiago? Isso, eu tenho 2 sócios. E aí o Thiago são 13 anos de carreira, né, Thiago? Editor, roteirista, diretor, graduado em cinema, publicidade e propaganda, filmes institucionais, videoclipes, e atualmente o filme Tração, inclusive, né? Junto com o André aí nesse projeto fantástico. E aí que queria que você contasse pra gente como é que foi aí essa área de cinema em si, né? Audiovisual, né? Eu não comecei tão cedo assim como o André. Eu fui, na verdade, eu não tinha nada a ver com essa área. E eu fui fazer faculdade de publicidade e propaganda. E daí foi onde eu comecei a me encontrar. Como editor, eu fui trabalhar na agência Zoom da faculdade, na agência Júnior da faculdade. Fui trabalhando ali como editor, nada a ver com cinema. E daí eu comecei a gostar muito da área audiovisual. E daí foi quando eu, junto com um amigo, que hoje, inclusive, é meu sócio na Beluna, a gente veio para São Paulo para fazer cinema. E daí a gente se formou. Foi quando realmente daí eu me encontrei como o que a gente chama de montador, que é o editor para cinema, é quem monta as cenas. Montador, finalizador. Eu vou te falar, eu admiro muito, gente, o editor. A gente até estava comentando nos bastidores, né? É tão importante, porque, na verdade, vocês são a cereja do bolo, né? Vocês encerram, a gente tem que assim, pegar o que esses jovens aqui criaram e realmente botar para o público. A gente estava puxando o saco aqui do editor, mas é bem isso mesmo. O editor ele é um contador de história, né? Na verdade, a magia do cinema ou do filme que a gente está assistindo, ele só acontece mesmo porque o editor montou ele, de toda forma, né? E a gente consegue realmente ver e entra na história, né? Queria mandar um beijo para Caroline Braga. Você conhece Caroline Braga? É minha irmã. Aí tá falando. Meu irmão, Thiago. Yara Delanossi, boa tarde. Cleiton Tabão da Serra. Oi, Cleiton, um beijo para você. Wagner Soares, de Barueri. Um beijo aí para o pessoal de Barueri. Temos a Cajutiba, Bahia. Um beijo para a Bahia. O pessoal nos prestigiando sempre. Ana Paula Anzelotti. Um beijo, Ana Paula. Madalena Vaz, Prados, Minas Gerais. Olha Minas Gerais aqui. Santa Catarina. Gente, vou falando aos pouquinhos, tá? A galera está aqui assistindo o nosso programa. É tão legal, tão bacana. Não dá tempo de falar de todo mundo, mas é legal. Um beijo para todo mundo aí. Tiago, conta pra gente, então, esse lance da paixão em si, né? Pelos filmes. Porque eu imagino que você fez muito institucional também, né? A gente... Pelos videoclipes, que eu acho outra magia, a gente, né? Começou a nossa empresa justamente buscando... Como a gente começou a fazer cinema, e apareciam trabalhos para a empresa que ninguém... Mano, quero fazer um filme. Ninguém faz isso, né? Então, a gente começou a fazer institucionais educacionais. A gente tinha muito contato com universidades e tudo mais. E a gente tentou buscar um pouco. Então, a gente fez, lá em 2009... um curta-metragem para fazer propaganda da escola, mas com cenas e tudo mais. E daí a gente foi sempre trazendo isso para videoclipe, sempre trazendo o cinema para dentro do que a gente fala aqui no Brasil muito de vídeo ou audiovisual, né? Mas que no fim das contas são coisas bem diferentes, mas que convergem em algum momento. Então, e
aos poucos a gente foi saindo um pouco dessa área e vindo realmente para o cinema, para os filmes. A gente está, inclusive, numa parceria com o André, junto com a Beluna, já é o nosso terceiro longa agora no Tração. Legal. E uma é parceria que deu certo, então, exatamente. Né? Tem o nosso... Tem muita briga? Não, a gente não tá tem, falando não. dos bastidores, diretor e editor é um problema, né? Só precisa me Vocês responder conseguem? mais rápido, porque às vezes eu fico cobrando. Cadê o corte? Cadê o corte? Já estamos aí Editor é um no problema, briga, editor não. é um problema. 80º corte do Máscaras, mas vamos lá. Mas daí é culpa minha. Daí é responsabilidade minha. Não Vamos deixar o Thiago em maus lençóis aqui. Mas eu acho fantástico. A gente tem, aliás, eu vou pedir para o Fábio já separar. Tem um vídeo aí, que é um trailer, na verdade, né, André? Na verdade, é uma compilação de imagens, acho que é do Máscaras, né? Do Máscaras, né? A gente Do não Máscaras. tem o trailer oficial ainda, porque justamente a gente está finalizando agora o corte final para ir para o color grading. E é um filme que já tem interesse de distribuidora para streaming. Legal. Então a gente não tem o trailer oficial, por isso que eu te passei essas É bom imagens que aí de agora tem compilação. tantas opções, né? A gente está... Nossa... Pois é, então. Antigamente não tinha tudo isso, mas agora tem um leque de opções. Eu né? acho que é o que está dando um norte assim para as produções mais Também acho. independentes. Exatamente. Né? Porque Eu tenho assim, muito positivamente, mas acho que é a realidade mesmo do mercado. Eu acredito que vai crescer muito daqui para frente, né? Com a questão do digital, principalmente. Sim, Porque sim. essas coisas todas que a gente está falando, tecnologia mesmo, né? Porque acho que desde sempre, né? Eu falei agora há pouco da história do cinema brasileiro, que tem uns 120 anos, mas desde sempre a gente tentou se aproximar ao máximo do formato hollywoodiano, né? Ter os Star System, né? Seja o Grande Otelo, naquela época de, sei lá, 1900 e tralalá, né? Eles eram celebridades que atraíam público, né? As pornochanchadas que chegaram a bater recordes de bilheteria, né? Aliás, acho que agora só recentemente a gente conseguiu atingir um número de salas igual à época das pornochanchadas, que eram 3.200 e pouco, agora a gente está com 3.500 e alguma coisa. Então, assim, você vê que pelo número de salas, inclusive, não é que mudou o número de janelas ao longo de todos esses anos do século passado, é que realmente existe uma força dos blockbusters, né, da produção hollywoodiana muito grande, mercadológica, que acaba não nos dando espaço para ter uma prateleira para exibir os produtos, né? E o streaming, de certa forma, meio que democratizou isso. Exatamente. Quem imaginou a gente assistindo série da Alemanha, da Croácia, não sei de onde, filme de tudo que é lugar, e os nossos filmes conseguindo chegar em, sei lá, Exatamente. 150 países. Não, é um isso é negócio muito fantástico. Isso diferente. está ajudando, inclusive, a educar, entre aspas, né, o espectador que não tinha acesso a esse tipo de narrativa, que estava acostumado a ver ou os grandes blockbusters ou não, sem preconceito nenhum, ou algumas comédias, né, que a gente vê no cinema. Sem preconceito nenhum mesmo, porque agora, recentemente, a gente teve o Paulo Gustavo quebrando o recorde de bilheteria. Não, né, Paulo Gustavo... com 13 milhões de espectadores. Né? Assim, É o né? case. Pois é. Então, Fábio, se tá, vamos colocar Tá pronto aí? Vamos assistir o... Soe o precioso alimento que coloca na nossa mesa, mas principalmente que nunca nos falte o vosso corpo, que é santíssimo. E antes da morte, alimente-os com teu espírito, para que eles sejam dignos de salvação. Amém. Amém. Tá salgado. Tá perfeito, come tudo. Tá salgado mesmo. Bom, então é uma questão de gosto. Pra mim tá perfeito. Tem gente que passa uma vida inteira comendo comida sem sabor. Fazer o quê, né? Não é isso não. É que quanto mais velho, menos sabor a pessoa sente. E você, querido? Também achou salgado? Ou tá tão velho quanto nós que não é capaz de distinguir os sabores? Eu espero você terminar de mastigar pra responder. Tá tudo muito gostoso. É só responder se tá salgado ou não, não é difícil. Como não é difícil cuidar da própria vida, né? Só que você não sabe. Nossa, tá bravinho. Que fofo. Sérgio, volta aqui, Sérgio, por favor. Oscar, vou te ensinar umas coisas, tá?
Pra você virar um homem de verdade. O que a gente vai fazer hoje? Muito legal. Piscina, gente. Bom, você deu. Ah, deu não, pra gente. perceber, Mais um então, dia né? informado. Aí, né, que a gente vai estar desenvolvendo nesse filme. Muito legal. Esse é Máscaras, né? Esse é o Máscaras. É um filme que acho que não, assim, a gente está tendo dificuldade até de chegar numa sinopse, porque qualquer coisa que a gente falar vai dar brecha para o espectador. É quase que um spoiler, sabe? Então ele É complexo mesmo. Ele é bem, assim, ele é um encontro familiar, né? Que ali a máscara ela não só tá como um elemento no filme, mas subjetivamente também. As máscaras vão caindo desses personagens. Nossa, tudo a ver com esse ano de 2020, aliás, Pois é. né? Exatamente. A gente comentou esses dias, as máscaras caíram em 2020. Vai ser mais ou menos isso, né? Vamos aproveitar e já colocar o... Tem vídeo do Thiago, né? Pra gente falar um pouquinho aí sobre a edição agora. Esse foi edição e direção ou só edição, Thiago? Eu Esse vídeo? Eu dirigi Direção também. e edição. Mas eu Legal. editei também. Fato. Inclusive, um adendo, mesmo fotógrafo dos filmes que está fazendo com o André, que é o Isiel Miranda, que é o meu sócio. Então, ele fotografou Máscaras, fotografou o Amor Confuso Tá uma Amor. tá uma E turma fotografou, aí. tá fotografando ainda, né? Mas O Tração. E é como funciona, né? Quando você... existem esses encontros, né? Quando tem qualidade, É harmonia engraçado, no né? trabalho, Porque não tem... tem que rolar uma química também no trabalho, Ah, né? tem. Eu acho. Faz. Porque Faz é todo parte. um conjunto. A gente estava falando aqui nos bastidores. É um conjunto, né? Um depende do outro. Eu acho que é fundamental num trabalho coletivo, né? A arte, né? Sim. E você ter... Eu acho que, como diretor, é um dos trabalhos mais difíceis você conseguir alinhar o pensamento de cada departamento com o seu. Né? E não que o seu seja superior, pelo contrário, né? O Thiago sabe, eu escuto muito, a gente vem alterando cenas, às vezes no set, um ator, alguém traz alguma coisa diferente que é melhor para a história, então por que não? É um trabalho coletivo. Exatamente. Eu acho que isso também é o papel um pouco do diretor, né? Exato. De trazer ideias novas também, porque nem sempre, o diretor não sabe tudo, né? Mesmo o Quase roteirista, tudo. quando ele escreve um roteiro, ele chega uma hora que ele fala, não, agora ele tem que ir, porque senão ele vai ficar mudando eternamente, desenvolvendo o Exatamente. personagem e não acaba. A arte chega uma hora que você fala, não, agora, do meu ponto de vista, eu acho que está pronto para ser filmado. E ainda assim, depois na edição, a gente tem que falar, não, agora a gente pode entregar para o mundo. Então, o processo criativo ele é constante, desde a pré-produção até a pós-produção. Exatamente. Aí aquele trabalho completo que a gente fala, né? Um conjunto. Bom, agora eu quero falar, a gente está falando de inovação, de tecnologia, de coisas novas, enfim. E aí eu quero que a gente fale agora sobre o filme Tração, que eu acho que é realmente um diferencial de tudo que a gente está vendo nas produções de cinema, né? O André, queria que você falasse sobre esse projeto. Uma coisa tão diferente, assim, né? Com certeza. O Tração ele é inovador no formato, na narrativa. A gente está filmando ainda, está em processo agora, a gente está trabalhando. Legal. Retoma as gravações agora, dia 20. Aliás, tem sido muito difícil trabalhar durante a pandemia. Né? A gente tem, o que era para ter sido terminado já o ano passado. Nossa, então, porque assim, o ano cronogramas passado a gente está se morreu, adaptando. né? Mas o Tração, ele envolve também uma outra paixão minha, que eu acabei não falando. Né? Eu fui piloto de motocross por uns 10 anos. Legal, assim, então tudo a ver, né? Exato. Eu sempre falo em entrevista que eu estou unindo assim, as duas maiores paixões da minha vida. Então, não existe momento mais gratificante. Até então, espero que no lançamento e com o filme veiculado seja mais gratificante. E adrenalina eu tenho certeza total, que vai ser. né? Adrenalina Não, mas total. ele dá trabalho pra gente no set, porque ele quer saltar, ele quer não sei o quê, quer ir com os Mas, corredores olha, que estão Tá lá. explicado. Ó, eu vou usar só uma referência para calar um pouco o Thiago. O Tom Cruise, pronto. Ele faz tudo também. Por que eu não posso fazer? Eu fui piloto. Eu tenho um personagem no filme, por isso que eu comentei. Né? Eu não conseguiria. Agora eu tô entendendo. Eu não conseguiria dirigir um filme sobre pilotos de motocross, sendo que eu fui um. E foi bom, modestamente foi muito bom. Muito bom. A gente gravou uma cena de largada lá, que ele largou na frente de todo mundo. O Muito passado bom. condena, né? Então, imagina, o filme eu ser um personagem. Então tem, sim, um pouco da minha vida. Né? Legal. Mas é bacana também, né? Porque você acaba vivendo uma coisa que foi
em determinado momento da tua vida é uma coisa muito real. E tem uma né? frase que a gente usa, né? Faça filmes sobre aquilo que você conhece. Então, eu acho que nada melhor um diretor que conhece esse universo, que viveu por 10 anos, contar essa história. Então, a Tração, ele é, assim, a gente já marca a história do cinema nacional, né? Inevitavelmente. Ele é o primeiro filme de ação sobre duas rodas. A gente tem vários filmes nacionais e internacionais usando a moto como elemento de fuga ou de transporte. Mesmo no Brasil, né? A gente tem o Reza a Lenda, né? Que um dos personagens tem uma moto, o Motorrad, que explora também os motociclistas, mas não o ambiente de moto. Não é um filme sobre duas rodas. O Tração não, ele vai explorar a vida de pilotos de motocross, de motovelocidade. Legal. Tem todo a gente um enredo, vai né? criar uma competição no filme que não existe. Inclusive, com os patrocinadores, a gente está estudando essa possibilidade de um dia fazer esse evento que tem no filme. Legal. Então, assim, é um filme que tem uma metalinguagem, porque ele trabalha com um esporte, né, que acontece, mas com uma narrativa padrão de ação. Que, mais uma vez, também não posso falar muito, mas eles caem numa cilada, tem muita perseguição. A gente também marcou história numa das cenas do filme, e essa eu preciso falar, que eu vou usar o Tom Cruise de novo como referência, que a gente fez o primeiro salto da América Latina com uma moto num canyon Irubici. É um salto de mais de 800 metros de queda livre. Assim. Foi o Gabriel Lotti, que é um base jump, ele é campeão mundial consecutivo 2 vezes. E a gente filmou essa cena em julho. 3 meses depois, o Tom Cruise fez uma cena idêntica, lógico que num outro lugar, com uma produção um pouquinho maior que a nossa, e alguns milhões de dólares, mas fez uma cena idêntica, com a mesma moto, no mesmo estilo, tudo. Então, você vê que o Tração também já tem uma tendência assim, do que o público está querendo, porque ninguém menos do que as grandes produções hollywoodianas para saber a tendência Mas do mercado. eu falo né? que o Brasil e as produções nacionais não tem também nada a desejar para lá fora, porque eu vejo cada coisa incrível, que às vezes você fala assim, nossa... e aí, só né? pegando um paralelo, é uma coisa que tem muito minha nesse roteiro, inclusive eu pedi na hora do argumento do filme, que é justamente isso que a gente quer quebrar um pouco. A gente brinca, inclusive no filme, os personagens têm nomes americanos, a gente brinca um pouco de que o cinema nacional não pode fazer filmes de qualidade, e a gente está fazendo um filme de ação, tipo um Velozes e Furiosos em 2 rodas. Um dos personagens chama Di Mello, que a gente já faz um paralelo aí com o que o Di Mello fez com o cinema nacional. Então, assim, tem bastante metalinguagem e discurso também. Não é um filme com pretensão de discursos sociais, é entretenimento puro mesmo, mas a gente tem uma mensagem subjetiva, assim, que eu acho que é importante. A função da arte é essa. Muito legal, gente. Deixa eu mandar aqui mandar um abraço. Manda, por favor, um abraço para governador Celso Ramos, Praia de Palmas. Um beijo para vocês, gente. Nossa, ela está falando que adora forró mais romântico do Brasil. É a cidade do forró romântico. Que legal, gente. Olha o pessoal aqui falando. Bahia novamente, Rio de Janeiro, Campinas. Um beijo para Campinas. Pô, minha cidade. Esse final de semana eu vou beijo estar em e um Campinas abraço aí. para todo mundo aí de Campinas. Eu estou com saudade, mas esse final de semana eu estou aí em Campinas. Eu gosto de Campinas. Rosana de Ponta Grossa, Paraná. Um beijo para o Paraná. A galera toda aí assistindo o nosso programa. Araucária. Olha o pessoal aí. São Paulo, logicamente. E Dalva. Quem é Dalva? Dona Dalva. Um beijo para Dona Dalva aí assistindo o programa. Dalva. E o filme promete, Braguinha Filho. Seria seu filho? É meu pai, no caso. É o seu pai? Eu errei aqui. Braguinha, um beijo aí. Eu achei muito legal. O filme promete mesmo. Ó. É muito legal quando as pessoas se envolvem no trabalho também, né? Até a família se envolve, os amigos se envolvem. Tão bacana. E o Tração é um filme que fala muito de família. Sim, muito importante. Exato. Aliás, vamos verdade, colocar as fotinhas, Fábio? Tem umas fotinhas. Eu acho que, se eu não me engano, tem 1 ou 2 do Tração. Tem um cartaz. Essa é a nossa primeira mídia de comunicação, não é oficial. Cartaz em... Que está em processo vai evoluindo, ainda, né? vai evoluindo. Tá em processo ainda. Inclusive não tem todos os atores aí nele, né? Falta o Fiuk, o Duda Nagli e alguns outros. A Natália Curvelo. Legal. Aí tem mais uma, eu acho que... aí, o André. Lá, tá vendo? Esse é o meu personagem. Você pode ver pela postura dele que é um ator que sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Aí, Esse foi um dia de treinamento que a gente fez com os atores, porque alguns atores estão de fato andando. O Pasquim, ele é motoqueiro já desde muito pequeno. Ele anda de moto. Sim. O Nelson Freitas também. Mas a maioria não tinha muito contato com motos. Né? Então esse foi um dia de treinamento que a gente fez no CT da Honda, que é a patrocinadora do filme. Legal. Foi bem legal. Essa é uma das locações também. Muito legal. Imagino que o elenco também já é escolhido a dedo, né? Pois é, não foi. Porque para esse filme tem que ser um elenco sensacional, né? Um elenco potencial e talento. A gente juntou uma galera
E sabe o que é incrível, Mabel? É que aquilo que a gente estava conversando, né? Para você contar uma história, você precisa imergir nela. E como a gente está retratando a história de amigos, né, que tem quase que não, um sentimento de família, isso reverbera no set. Assim, é impressionante a união da galera e querendo ver o filme acontecer, entendendo todas as dificuldades de pandemia e virando pirueta e fazendo acrobacia para conseguir realizar as filmagens, sabe, de agenda e tudo mais. Legal. Fiquei assim, mas isso é bacana, assim. principalmente para você, né? Que vamos supor, é idealizador do projeto. Quando você vê as pessoas se envolvendo no teu projeto, é fantástico assim, isso, né? Indescritível. Não tem palavras assim para presenciar e estar vivendo isso e vendo a tração acontecer. Gente, eu ficaria aqui horas falando com vocês, né? Mas aí vocês sabem que o nosso tempo aqui é curtíssimo. Mas eu queria muito agradecer a presença de vocês e eu quero que vocês me mandem novidades aí mais para frente, né? Quando já estiver tudo aí, o filme, enfim, porque tem muita coisa aí pela frente ainda, né? Tem e aí bastante. eu queria deixar aberto para vocês passarem seu recadinho final e deixarem nas redes sociais, enfim, fica à vontade. Tiago, começando por você. O começa. Obrigado pelo convite, foi muito legal abrir o espaço, falar sobre cinema é sempre muito gratificante, porque é o que a gente ama, é o que a gente trabalha e com certeza é o que o André e eu queremos fazer o resto da vida, porque a gente ama essa área. E minhas redes sociais, Preto Beluna, no Instagram e no Facebook. E é isso. E tem @BelunaFilmes também, e com certeza, eu vou deixar o André falar o @ do filme, porque esse é bem importante. Tem que falar, né? Porque aí eu também eu entrei aí, eu vi já fotos, cenas, muito legal. Tá bem bacana, assim, toda a produção realmente não estou puxando a sardinha para o meu lado não, mas está de alto nível. E isso, infelizmente, eu não vou ter tempo para agradecer todos os parceiros, mas a gente só está conseguindo realizar graças a todos os parceiros. Então, vocês podem estar acompanhando os 3 projetos, né? Vou falar o primeiro que está mais próximo do lançamento, que é o Máscaras. No Instagram é @máscaraslongametragem. E o Amor Confuso Amor, que está em processo de montagem, que a gente também não tem muita previsão de lançamentos, mas vai tentar lançar esse ano, que é @Amor Confuso Amor. E o Tração, né, que a gente, como está vivendo esse momento de pandemia e filmando e já vai montando, então a gente está bem ativo na conta do Tração, mostrando bastidores, é bem legal acompanhar. Tem bastante coisa no Instagram, eu vi. Sim, e todo set a gente está filmando e divulgando, vai ter sorteio de camiseta, sorteio de caneca, então é @Tração o Filme, Tracal, né, sem cedilha e sem o tio, Tracal o Filme. Acompanha lá que está bem bacana. Muito bom. Gente, obrigada mais uma vez. Obrigado e mandem você. aí as novidades que a gente quer falar aqui do filme, obviamente, para o pessoal, né? Para o nosso público. Obrigado, Dá. Obrigada mesmo. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta. Muito bom aí. Nosso final de semana super animado aqui no nosso programa. E agora chegou o momento do nosso quadro Sintonia Cerebral. Agora é o momento da nossa Sintonia Cerebral com o Dr. Leonardo Lourenço. Bom, aí no quadro hoje, o Dr. Leonardo Lourenço, ele preparou um tema bastante interessante, que é propósito de vida e a neurociência. Vamos então assistir? Definições possíveis para propósito, missão ou sentido de vida. Eu gosto de usar a história de um grande amigo meu para exemplificar isso. Ele é um mestre em hipnose e adora dar aulas e cursos sobre isso. E no comecinho da pandemia ele viajou para a Espanha e começou a passar mal já no avião. Mal-estar, suando frio, chegou lá, passou mal no hotel, vômito, diarreia, não conseguia ficar em pé, teve que tomar soro no hotel, pensou seriamente em cancelar a palestra que ele ia dar no dia seguinte, mas resolveu ir até lá. E ele conta que quando ele subiu no palco, todo aquele mal-estar desapareceu. E ele deu normalmente, com entusiasmo, com alegria, a palestra que ele costuma dar a respeito do tema que ele ama, e não sentiu nenhum daquele mal-estar. Terminando, ele precisou ser quase arrastado de volta para o hotel e continuou passando muito mal. No dia seguinte ele tinha outra palestra, pensou em cancelar de novo, mas foi até lá. E novamente, quase que
ressuscitou no palco, fazendo naquele estado mental de fluxo, de entrega, fazendo aquilo que ele é apaixonado por fazer. Há um estudo norte-americano publicado em 2012 em que se demonstra que pessoas com forte senso de propósito de vida possuem um risco muito menor para desenvolver problemas degenerativos cerebrais, déficits cognitivos e doença de Parkinson. Muitos outros trabalhos científicos mostram que essas pessoas com senso de missão de vida bem estabelecido têm índices de saúde física e mental muito melhores do que as pessoas que não têm isso. Um experimento realizado pela Universidade da Pensilvânia e publicado em 2019 buscou entender por que isso acontecia. Eles pegaram então 220 pessoas sedentárias e começaram a dar mensagens de atividade física e vida saudável para essas pessoas. E ver o que acontecia no cérebro delas. E eles notaram uma coisa muito interessante. Todas essas pessoas começavam a acionar áreas de conflito cognitivo. Uma mensagem conflitante com o hábito de não fazer atividade física rotineira. Mas eles viram que havia uma grande diferença entre dois grupos. No grupo de pessoas com forte senso de missão, propósito de vida, a intensidade desse conflito era muito menor. As áreas cerebrais onde isso acontecia eram muito menos acionadas do que em quem tinha níveis muito mais baixos ou inexistentes de sentido, de propósito e missão de vida. Então o que isso quer dizer? Que é muito mais fácil uma pessoa com forte senso de missão de vida mudar comportamentos e hábitos, mesmo que desagradáveis, para passar a ter uma vida mental e fisicamente mais saudável. Existem situações que eu costumo chamar de síndrome da perda do propósito. O que significa isso? Veja como não é raro aqueles casos em que uma pessoa dedica a vida toda a constituir um patrimônio, uma segurança financeira para si e para a família, e quando se aposenta, logo depois começa a desenvolver Parkinson. Ou aquele caso da pessoa que dedicou a vida toda a cuidar e criar os filhos. E aí quando eles crescem, casam e saem de casa, logo em seguida a pessoa começa a desenvolver Alzheimer. Ou aquela outra pessoa que dedicou uma vida toda a cuidar do marido ou da esposa, e aí quando esse cônjuge morre, logo em seguida a pessoa também morre. Então veja que muitas vezes a gente não presta atenção ao que está norteando a nossa vida, as nossas motivações. Por que a gente faz o que a gente faz todo dia? E absolutamente não tem nada de errado em dedicar uma vida a ganhar dinheiro, a cuidar de filhos, a cuidar de marido, de esposa. Absolutamente nada de errado com isso. O risco existe quando todo o foco é dado em situações muito limitadas e restritas, como uma ou poucas pessoas, um RG, um CPF, um CEP, e com prazo de validade. Então o risco é quando essas coisas acabam, ou quando essas missões são cumpridas, ou quando essas pessoas seguem suas vidas, a gente perdeu o chão. Então ter, às vezes, propósito ou missões que sejam mais
atemporais, que não dependam de um prazo de validade, ou que não dependam de uma única pessoa, ou poucas pessoas, ou poucas circunstâncias, ou um único local específico, possa diminuir esse risco. Veja o exemplo de um dos maiores arquitetos da história, Oscar Niemeyer. Ele morreu com mais de 100 anos, com a cabeça completamente afiada. E o que movia Oscar Niemeyer? Não era ser um arquiteto famoso, não era ficar milionário, não era cuidar só da família ou ganhar dinheiro. O que movia Oscar Niemeyer, o propósito de vida dele era embelezar o mundo. Não era ter um grande escritório de arquitetura, nem uma grande construtora, era embelezar o mundo. Embelezar o mundo não depende só de um único empresa, de uma única relação, não tem prazo de validade. O cérebro pode ficar ligado a um norte como esse por tempo indeterminado. Então, ele tinha a família, ele tinha os amigos, se dedicava a eles, mas ele tinha sempre esse norte a se apegar para continuar, independente do que acontecesse, de mortes, de desafios, de rupturas, de falências, do que quer que acontecesse. Propósito de vida, no fundo, não é o que fazemos, é o que o todo faz através de nós. A questão é o quanto nos permitimos que isso aconteça. Por quanto tempo vamos nos defender com armaduras de ilusão, impedindo assumir aquele lugar que a gente nasceu para ocupar? Muito obrigado pela sua atenção. Muito legal, tá aí. Propósito de vida, né? Ao contrário do que a gente sempre imagina quando a gente fala de propósitos de vida, o que a gente quer fazer. Vocês viram essa mensagem no finalzinho do Dr. Leonardo, né? Não é o que você vai fazer, é o conjunto, né, que faz aquilo acontecer. Então, o que você se permite fazer. Eu acho isso muito legal. A mensagem do Dr. Leonardo hoje, fantástico. E quando ele estiver aqui ao vivo, eu vou pedir para ele falar novamente essa questão, porque é muito importante. Propósito de vida, né, e a neurociência aí junto, que é um conjunto. Bom, agora vamos para o nosso quadro Nas Ondas da Terapia, com a terapeuta Adri Pereira. Nas Ondas da Terapia, com a terapeuta Adri Pereira. Oi, Adri, tudo bem? Tudo bom, Mabel? Já estamos aqui para mais um programa. Eu falo que, olha, a cada sexta-feira um tema diferente e a gente cada vez aprendendo mais, né, Adri? Nossa, e como? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que, no começo, eu confesso que eu olhei e falei, nossa... Ficou assustada, né? E você fala assim, sombras, aí você fala assim, sombras energéticas, você fala assim, meu Deus... Parece um bicho-papão, né? A gente fala assim, nossa, sombras, parece um monstro. Vamos aliviar um pouquinho, então, vamos aliviar, e não é nada disso, muito pelo contrário, não é monstro. Nossas sombras, elas fazem parte do nosso crescimento, da nossa evolução. Que bom que elas existem, né? Porque cada desafio, algumas pessoas costumam chamar de defeitos, né? Nossos defeitos. Mas, na verdade, nós somos filhos de Deus perfeitos. Nós não temos defeitos, nós estamos em processo de evolução. Então, são só processos que a gente tem que aprender, né, para poder evoluir. São os desafios que nós temos que pegar esses sentimentos reprimidos, né? Nossas sombras, o que são? São sentimentos reprimidos. E, muitas vezes, o que nós fazemos? Nós projetamos no outro quando a gente julga, né? Às vezes, você olha para uma pessoa e fala, nossa, aquela pessoa... um exemplo, fala demais, ou é muito assim, ou é muito não sei o quê. Na realidade, a pessoa está se projetando, ela queria ser daquele jeito. É aquela coisa que a gente fala do espelho, né? É o espelho, exatamente. Né? Ela só não tem coragem de fazer. Ela queria muito ser daquele jeito. Queria muito estar no lugar. Ela tem, exato, ela tem um sentimento reprimido.
Então, o que ela tem que fazer? Ela não aceita que ela fala, não, eu não quero ser assim de jeito nenhum. Na realidade, ela quer muito. Então, o que ela precisa? Colocar esse sentimento para fora. Claro que não é de um dia para o outro, falar hoje acordei, eu vou mudar. É um processo que leva tempo, é o dia a dia. E trabalhar, acolher essas sombras, né, que nós chamamos, esses sentimentos reprimidos. Acolher esses nossos pedacinhos para eles não acabarem virando assim um vilão lá na frente. Porque lá na frente, se você reprime, uma hora ele vem à tona. E aí ele vem com força total. Isso é muito importante, né? Por isso que quando você fala como a gente vai lidar com isso, né? Como a gente vai lidar com as nossas sombras? A meditação, ela ajuda muito, porque com a meditação, nós assim, ativamos mais a nossa intuição, nossas percepções, né? De como nós agimos, de como nós somos. Muitas vezes a gente tem uma forma de agir e nós não percebemos, né? Então a gente precisa trabalhar isso. A meditação, ela ajuda muito, e o autoconhecimento, né? Por isso que eu falo muito do mapa numerológico, que muita gente acaba confundindo, achando que o mapa é uma coisa de adivinhação, e não é nada disso. É uma das ferramentas de autoconhecimento muito importante, que ajudam muito. E que mostra muitos aspectos das nossas sombras, muitos aspectos inconscientes. As nossas sombras nada mais são do que muitos aspectos inconscientes, né? Que nós não damos conta. E o mapa numerológico, ele mostra muito isso. E a radiestesia, ela vai ajudar a desfazer esses blocos energéticos. Que com todo esse sentimento reprimido, a gente acaba criando esses blocos energéticos. E a gente acaba bloqueando a nossa vida, né? Então, são duas ferramentas que eu acho que podem assim, ajudar muito nesse processo. E tudo sempre a gente fala, o autoconhecimento é muito importante, né? Nessa questão. É fundamental. É fundamental. E aí, quando a gente fala das máscaras, a gente mesmo acaba criando dentro daquilo que você falou, né? Então, quando a gente vai julgar o outro, quando a gente vai apontar o defeito do outro, porque sempre é muito mais fácil apontar o defeito do outro, né? Ah, sim, com certeza. O nosso, a gente demora muito para falar que realmente temos defeito. E tem um exemplo, a própria psicologia, né, dá esse exemplo, quando a gente aponta o dedo para o outro, tem 3 apontando para a gente. Né? É verdade, verdade. Tem muito isso. Então, quando a gente aponta um, tem 3 apontando para a gente. Então, a gente tem que ficar ligado com isso. Muitas vezes também nós criamos máscaras para ser aceito em determinado grupo, em determinado local, ou às vezes na própria família. Às vezes é uma família que é muito assim fechada, né? Eles têm aquele sistema familiar. Sim. Que não aceita determinadas coisas. E muitas vezes nós criamos máscaras para ser aceitos nesse grupo social. Aliás, temos para ilustrar? Temos. Vamos ver a imagem. Eu trouxe uma imagem. Você vê, a pessoa ela está com a máscara, né, sorrindo, né, fingindo ser uma pessoa que ela não é. Só que, no fundo, ela tem os sentimentos reprimidos. Ela está depressiva, ela não é autêntica. E a gente vê muito isso, né, no nosso dia a dia mesmo. Hoje em dia, e hoje, muito. Com as redes sociais, então... Eu ia falar isso. Né? Nas redes sociais é o que mostra muito isso. E as redes sociais têm ajudado muito justamente essas pessoas, né? Que não são tão autênticas assim, ou que, de repente, usam as redes sociais como uma... Como que eu posso dizer? Seria até uma fuga, né? Uma fuga, exatamente. Uma fuga da realidade. E aí, uma fuga da realidade, exato. Então, aí a pessoa está mal, está, né, na pior, mas as redes sociais ela está mostrando que ela está ótima, maravilhosa, e posta foto, né? E na realidade, assim, as pessoas precisam entender que todo mundo tem problema. Exatamente. Todo mundo tem sentimentos, assim... o que eu chamo desses sentimentos reprimidos? Uma das coisas, né? A gente se julga muito. Tem gente que é muito perfeccionista e fala, eu não sou boa o suficiente em determinada coisa. A gente se cobra demais. Se cobra demais. Só que, assim... Aceita isso. Fala, ok, isso aqui eu não faço muito bem, mas eu posso melhorar.
posso melhorar e posso ficar tão bom quanto. Mas se eu não conseguir também, eu faço outras coisas muito bem. Isso, eu acho né? Que isso é fundamental. E nos bastidores a gente estava falando, inclusive, com o André e com o Thiago, né, sobre essa questão das sombras que a gente estava falando agora há pouco, que também a gente tem o nosso lado B, né? Nós temos o nosso lado... É o nosso lado B. Né? Que bom. Não é 100%. E é bom porque isso também dá um certo equilíbrio para a gente. A gente tem também o norte, né? Do que é, do que não é, enfim. Precisa, né? Isso é um dos princípios do hermetismo, né? É luz e sombra, é o nosso... Como você falou, nosso lado A e nosso lado B, né? Isso Mas se a gente não tiver o lado B, acho que não funciona também. Acho que tem que ter, né? Tem que ter e faz parte do processo de evolução. A gente precisa crescer a cada dia, né? Cada dia a gente aprende uma coisa nova, a gente melhora num aspecto. No próprio mapa numerológico, as pessoas às vezes leem o mapa e se assustam e acham que tem que melhorar de um dia para o outro, que tudo tem que mudar. E não é um pedacinho por dia. Hoje você fala, não, eu vou focar nesse aspecto. E você tenta ir se melhorando dia a dia, é um degrauzinho, não é de um dia para o outro, é todo um processo, né? Tem que ficar bem claro que tem que ser aos poucos, né? É aos poucos, e a pessoa precisa querer mudar, né? Ela precisa, como eu disse, precisa acolher esses pedacinhos dela que precisam ser melhorados e vai no seu ritmo, vai no seu tempo. Falou de acolher, a gente viu a imagem aí de acolhimento, né? De acolhimento. Sim, é a nossa criança, né? A nossa criança interior. A nossa criança, que a gente precisa acolher, abraçar, pegar aquela sombrinha e ver como se fosse uma criancinha birrenta. Que é o nosso ego reprimido. Nosso ego, ele é birrento, né? Ele quer, porque né? Deixa eu mandar um beijo aqui para a Rose. Rose está em Florianópolis, né? Um beijo para a Rose, saudade beijo, de você. Rose. Aqui a gente está com saudade de você, Rose. Venha nos fazer uma visita. Já tá na hora, né? Está assistindo o nosso programa, está ouvindo. Tem Ramildo, Registro, São Paulo. Regina, um beijo para Regina. A galera toda aqui assistindo o nosso programa, muito beijo bom. para todo mundo aí que está Muito assistindo bom. e obrigada por estarem assistindo aí a gente. Gente, eu acho tão incrível quando a gente vai falar realmente essa questão de sombras e tudo mais, essa questão de como lidar com isso, porque é muito complicado. Às vezes a gente tem a consciência, né? A consciência a gente tem, mas às vezes a gente falta um pouco de atitudes no meio disso, né? Então, a gente joga para debaixo do tapete porque é mais fácil, né? É a zona de conforto. Mas o ideal é o quê? É aceitar isso, falar, não, eu sou realmente desse jeito, eu preciso trabalhar esse aspecto e eu quero melhorar. Então, vamos começar. Hoje um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vamos melhorar a cada dia. É acolher e aceitar essas sombras que nós temos. Isso é muito importante. Falamos tudo, Dri? Falamos tudo. Eu acho que falamos tudo. Essa questão da sombra, gente, nossa, eu confesso que quando eu li o tema... Eu falei, meu Deus, a gente vai falar sobre sombras. Mas depois a gente conversando e você explicando... É justamente para desmistificar isso daí. Do que realmente é as sombras na nossa vida, do que significa no nosso dia a dia, né? Não é nenhum bicho-papão, é só a gente pegar ela igual uma criancinha, falar, vem aqui, vamos trabalhar, vamos junto, né? Faz parte da gente. E eu quero até aproveitar, André, que você até comentasse um pouquinho... inclusive mudando de assunto, mas quase dentro do mesmo, porque tem, de certa forma, a ver também com o vídeo do Dr. Leonardo Lourenço, né, ele falando sobre a questão de propósito de vida, né? Não, Dr. Leonardo, ele... É importante a gente tomar atitude de fato, mas é o conjunto de fazer acontecer, né? Tem todo um processo, não existe uma coisa só. É como ele disse no vídeo, né? Nós fazemos parte de um todo. Né? Nós somos um instrumento. Nós somos um instrumento para fazer a coisa acontecer, para o bem desse todo, desse universo. Um conjunto, né? Literalmente. Exatamente. Bom, Dri, eu acho que a gente falou tudo. Eu queria muito agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Desculpa pelo susto, gente, falar das sombras, mas era justamente para desmistificar isso. Que ela não é tão feia assim. Não é tão ruim assim, né, Dri? Não, ela não é tão feia. Passa suas redes sociais, Dri, por favor. @o Poder dos Números Oficial, com 2 Fs. E eu espero vocês
pode mandar direct, quiser tirar as dúvidas, quiser agendar o mapa numerológico, as sessões de radiestesia, tá bom? Eu fico à disposição. E obrigada, Mabel, por mais essa oportunidade. Toda sexta-feira a gente aprendendo sempre um pouquinho mais, né? Bom, e você fica aí, né? Sexta-feira que vem a gente está de volta, 3 horas da tarde. Não esquece, dá um like na nossa página, facebook.com/programa Point Mix, né? E tem o nosso portal também, sempre com notícias atualizadas, programapointmix.com. Quero agradecer aí o Fábio, Jade, na parte técnica com a gente. Mandar um beijo para vocês que estão assistindo e ouvindo o nosso programa. E a gente se vê na sexta-feira que vem. Um beijo. Você ouviu? LMFAO. Britney Spears. Gym Class Hero. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica.